Então, cara, primeira coisa, assim, primeira ressalva, né? Eu me lembro que, agora pô, não vou me recordar qual que foi a ocasião exata, mas o Vitor Pereira chegou a comentar de algum atleta que, assim, que não tinha condição nenhuma de jogo, mas foi relacionado assim mesmo. Não lembro se foi o Varela numa outra ocasião. Ele falou disso de alguém. Então, a única ressalva sobre essa questão antes da minha opinião seria essa, né? Eventualmente, o Varela não ter condição de jogo, mas apesar disso, está ali relacionado. Eu não consigo entender a lógica disso, né? Porque a gente presume, né? Quem assiste futebol, de que se o atleta está relacionado, está ali no banco, ele pode entrar no jogo, né? Em caso de alguma necessidade, como qualquer outro, né? Mas, como você perguntou sobre a estratégia, cara, essa não é a primeira, né? Acho que pelo visto não vai ser a última das muitas escolhas, no mínimo questionáveis do Vitor Pereira, né? Bom que acho que foi o Tarcísio, né? Tô conhecendo ele agora, mas que comentou sobre isso. É bom que, assim, minha primeira participação, eu não posso cuspir todas as abelhas aqui já, mas eu também critico muito, muito o Vitor Pereira, sou totalmente contra a continuidade do trabalho, apesar de todos os pesares, né? Apesar de entender que é insana a quantidade de treinadores que a gente teve nos últimos meses, meses não, anos, né? E de que, pô, um dado, por exemplo, né? Acho que, se eu não me engano, 2011 foi o último ano que a gente começou e terminou uma temporada com o mesmo treinador, que inclusive foi o Luxemburgo. Esse tipo de coisa é ridículo, assim, porque mostra o quanto que o nosso planejamento é horrível, né? Mas apesar de tudo isso, você pensa em continuidade do trabalho quando você enxerga potencial no trabalho, né? Quando você vê, né, alguma característica que pelo menos você pensa, não, o trabalho talvez esteja deixando a desejar nisso aqui, mas eu enxergo isso aqui. E eu, pessoalmente, estou ainda procurando alguém que me mostre o que o Vitor Pereira agregou ao elenco do Flamengo, seja em qualquer análise, sabe, em qualquer perspectiva, né? Para mim não tem nada de suficiente, nem taticamente. Acho que a questão física não é mérito dele, caso alguém trouxesse isso como um argumento. E mesmo assim deixa a desejar, né? Em vários jogos a gente termina os jogos morto aí. Enfim, também sou completamente contrário ao esquema, a maneira que aparentemente ele pensa futebol. E eu acho que essa escolha do Cebolinha cai um pouco sobre isso, a maneira que ele pensa futebol. Porque eu digo isso porque o Vitor Pereira sempre teve, assim, eu acompanhei um pouco da carreira dele, eu gostava muito dele. Alguns amigos até brincam, né? Porque lá no minuto 43, na ocasião da contratação do Paulo Souza, eu falava, né? Que eu queria o Vitor Pereira, que eu achava que ele era a melhor opção e tal. E o mais engraçado é que uma das coisas que sempre foram atribuídas a ele era essa característica meio camaleônica, sabe? De se adequar ao elenco, de ser um cara atento ao que o elenco tem para oferecer e a partir do elenco, né, e das características do elenco, ele montar um time e tal. E parece que no Flamengo, assim, ou ele nunca foi realmente esse cara, ou no Flamengo ele não tá nem aí. Ele quer que o time jogue do jeito que ele acha melhor. E aí, né, afunilando um pouco para a pergunta, a questão do Cebolinha é um pouco disso. Por quê? Vamos lá. Quando você tem um jogador pela beirada, né, principalmente um jogador que você vai escalá-lo mais para atacar do que para defender, é importante entender de que maneira que o jogador atua, né, na beirada do campo. De maneira geral, tentando simplificar aqui, você tem um jogador que conduz com a perna dominante, né? Então o cara é canhoto, ele vai conduzir com a perna esquerda, ou ele vai alargar o campo ao máximo, né? Que é o cara que vai levar o máximo que ele puder na linha de fundo para dali armar alguma jogada, seja cruzar na área, como alguém comentou, a ausência de cruzamentos hoje, né? Ainda que a gente tenha um centroavante como o Pedro, a gente tem poucas bolas na área, sobretudo com bons cruzamentos. Então, ou o cara vai levar essa bola ao máximo que ele puder, dando profundidade, ou o cara vai trazer sempre o jogo para o centro do campo para arrematar para o gol. O tipo de ponta clássico, né? Aquele ponta que o cara é destro, joga pela esquerda e ele conduz perna esquerda, beleza, tal, mas o principal objetivo do cara é trazer para dentro para chutar, ou dali passar para alguém. O Cebolinha é esse, cara. O Cebolinha é um cara que joga pela esquerda, em alguns momentos ele até conduz a bola com a perna esquerda, mas, pô, a esmagadora maioria das jogadas que o Cebolinha finaliza, elas acabam dessa forma. Ele não vai esticar o campo o máximo que ele puder, não. Ele vai afunilar o jogo. Ele traz o jogo para dentro, para arrematar de perna direita ou para passar. Então, qual o sentido que faz você colocar um cara que não vai poder fazer isso do lado direito para marcar num clássico? Porque assim, se o Flamengo tivesse vindo para o jogo com uma proposta de não, o time vai ter muito a bola, né? O time vai colocar o Vasco
para marcar da intermediária para trás, a gente vai amassar o Vasco. E aí, mesmo que você não possa tirar essa característica do Cebolinha, ele não vai. Se o cara é destro e puxa para dentro para chutar com a direita, ele não vai poder fazer isso se ele tá jogando pelo lado direito, né? E o Cebolinha, a gente hoje, por exemplo, ele não tentou absolutamente nada com a perna esquerda. Né? Ele finalizou nada com a perna esquerda. Mas aí, voltando, né? Se você vai pensar o jogo dessa forma, não, o Flamengo vai amassar. Então, como o Flamengo vai estar bem postado no campo de defesa do Vasco, né, atacando a maior parte do tempo, o Cebolinha pode ser uma opção por ali, né, porque é mais um jogador para atacar. Tá, tudo bem. Mas não, o Flamengo, pelo contrário, o Cebolinha eu não consigo me lembrar de 2, 3 lances que o Cebolinha tenha subido para ser uma opção no ataque. Ainda que ele tenha eventualmente sido escalado para jogar como um ala. Na prática, ele jogou como lateral direito. E aí eu não sei se alguém aqui souber, mas eu me atrevo a dizer que se não foi a primeira vez, foi uma das primeiras vezes na carreira do Cebolinha que ele jogou de lateral direito. E isso num clássico contra o Vasco, numa semifinal do Campeonato Carioca, na situação que a gente está, nas incertezas que a gente tem de não ter um time titular, de uma fragilidade defensiva enorme. Então a escolha é muito questionável. Eu digo isso porque, ainda que o Varela não tivesse condição de jogo, porque se for, eu não acredito que o Vitor Pereira tenha pensado uma estratégia e chegou na hora do jogo, a coisa mudou. Não, cara, a coisa é tão perversa que eu realmente acredito que ele tenha ido para jogar com o regulamento debaixo do braço. Assim, não, precisa do gol é o Vasco, então vamos dar uma segurada aqui, porque o nosso gol foi casual. O gol foi um achado, né? O Puma Rodrigues, meio bagre ele até, né? Dá um mole muito grande na marcação, aí o Ayrton, todo fôlego, a bola sobra, o Pedro chuta, desvia, tal, a gente achou o gol. O Vitor Pereira não botou o Flamengo para amassar o Vasco, para apertar, para atacar e tal. Então, ainda que não tivesse o Varela em condição de jogo, eu não consigo entender a lógica de você colocar um ponta, jogar com a perna invertida, como um lateral marcando, sabe? Sei lá, pode ser uma tragédia você pensar que era melhor botar um zagueiro ali, não sei, ou mesmo um moleque desse, sabe? Sei lá, bota o Matheus França por ali, que tem mais fôlego, não sei, cara. Eu sei que eu não consigo entender a razoabilidade dessa escolha. Eu acho que aí, tudo bem que o Cebolinha, de fato, ainda não mostrou, né, a que veio, sobretudo por quanto que custou, e toda a especulação que a gente teve sobre ele, pelo jogador que ele já foi, eu entendo tudo isso. Mas eu acho que é um jogo, cara, que por mais que o jogador inicie, e é importante iniciar um clássico, é o segundo só que ele começa, né? O terceiro, ele jogou contra o Botafogo e contra o Fluminense, né? O Fluminense até fez o gol. Mas enfim, é importante ele iniciar um jogo, só que eu acho que é o tipo de ocasião que mais atrapalha do que ajuda, cara. Porque alguém poderia dizer, o Cebolinha precisa de minutos, ele precisa de espaço, o técnico tá arrumando uma solução pro cara e tal. Pô, você vai colocar o cara na fogueira. O Cebolinha foi posto na fogueira. É porque o time do Vasco é horrível. E tem um pouco de assimetria ali também, né? Porque não é como o lado do Peck, né? Porque o Peck joga sempre atacando pelo lado direito. O Vasco não tem esse cara. Teoricamente seria o Alex Teixeira, mas ele não é bem um ponta, ele cai muito por dentro. Então, ainda assim, não tinha um cara incomodando o tempo inteiro o Cebolinha, como se fosse. Como incomodaria se ele tivesse pelo lado esquerdo. Ainda tem isso pra agradecer. Mas imagina, sei lá, se tem um cara ali bom. Ou então só como o Peck, que é muito rápido. Nem é tão bom assim, mas é rápido. Se o cara tivesse caindo por ali, talvez a gente pudesse, sabe, ter sofrido e você muito mais queima o cara do que ajuda. É muito complicado, assim, eu não sei se eu tô pessimista demais, se alguém pensar diferente, até gostaria de ouvir as opiniões assim, mas eu acho que é mais uma escolha horrível do Vitor Pereira, que mais atrapalha do que ajuda e injustificável. Aí fica pior ainda quando a gente sabe que o Varela tinha condição de jogo. Antu tinha que entrou no jogo, então qual é a lógica disso? Ainda assim, se for, mesmo que o Cebolinha fosse pra entrar pela direita, pô, então bota o cara quando o Vasco já estivesse cansado, cara. Ou então, tipo, começa com Varela, os espaços surgiriam, porque o Vasco ia precisar atacar e fazer um gol. Então, talvez um time do Vasco mais desorganizado, o Cebolinha, mesmo que pela direita, pudesse fazer aí uma fumaça. Eu não consigo realmente entender a escolha do treinador em colocar um cara completamente improvisado para jogar com a perna invertida pelo lado direito. Mas isso aí é fichinha, perto de todas as outras coisas que a gente poderia aqui falar. Esse treinador horrível que é o senhor Vitor Pereira.